Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou pedagoga, advogada, atuo na área do direito educacional e é um prazer poder contribuir com a sua formação continuada. Vamos refletir um pouco sobre o servidor público e as redes sociais. Possivelmente, quando você escute a palavra redes sociais atrelada ao seu ambiente de trabalho, lhe vem à memória alguma situação que transpassou os muros da instituição por meio de comentários, postagens, compartilhamentos nas redes sociais. Isso é muito comum, principalmente na época de eleições, sejam elas as eleições internas para diretor, coordenador, conselho escolar ou até mesmo as eleições municipais, estadual e federal. É importante que, enquanto servidor público, eu saiba delimitar meus direitos e meus deveres no mundo virtual. Também preciso saber como lidar e resolver os conflitos que advêm desse mundo e preciso compreender as consequências nas esferas administrativa, civil e penal. Vou iniciar com vocês com um conceito. O que são as redes sociais? Redes sociais são estruturas compostas por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores, objetivos comuns, cuja principal característica é o compartilhamento de opiniões, ideias, objetivos e experiências. Por que trago esse conceito para você? Porque eu preciso que você compreenda que as suas redes sociais são formadas por diversos grupos. Seu grupo familiar, grupo de amigos, grupo de colegas da faculdade, colegas do trabalho. E o que você posta, comenta ou compartilha sobre um destes grupos é visto pelos outros grupos também. Ou seja, aquilo que você posta sobre o seu final de semana é visto pelo seu chefe, é visto pelos pais dos seus alunos. Ah, Débora, então quer dizer que eu não posso postar nada nas minhas redes sociais? Não, não é isso. A palavra de ordem no momento de realizar uma postagem na rede social é o bom senso. Tenho que refletir a respeito daquilo que eu vou postar. Agora, se esta postagem envolve direta ou indiretamente o meu ambiente de trabalho, eu preciso que essa postagem passe por uma espécie de peneira, cujos elementos eu vou conversando com vocês no decorrer deste vídeo. Aqui vou abrir um parênteses para algo muito importante. Quando a gente fala sobre postagem em redes sociais envolvendo a imagem de crianças e adolescentes, temos que ter ciência que o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Constituição Federal, protegem, inclusive resguardando sigilo absoluto dessas imagens. Então, eu preciso ter ciência de que para postar fotos dos meus alunos, por exemplo, ou até mesmo para armazenar essas fotos no meu celular, eu preciso ter autorização dos pais ou responsáveis legais. Voltando para as redes sociais. Muita gente me pergunta, Débora, quais os crimes eu posso cometer nas redes sociais? Eu respondo, via de regra, todos os crimes tipificados no ordenamento jurídico brasileiro podem também ser cometidos no mundo virtual, resguardadas suas exceções. Por exemplo, eu não posso cometer o crime de homicídio através das redes sociais. Porém, eu posso cometer o crime de induzimento a suicídio. Mas quando eu entro no ambiente escolar, existe uma espécie de crimes que lidera a incidência. Quais são estes crimes? Os crimes que nós chamamos de crimes contra a honra, que são os crimes de injúria, calúnia e difamação.
Estes crimes, eles estão tipificados no nosso Código Penal. Vou trabalhar um pouquinho mais a respeito de cada um deles com você. Vou abordar cada um deles até para que você compreenda a diferença e a especificidade de cada um. Primeiramente, o crime de calúnia. O crime de calúnia está previsto lá no artigo 138 do Código Penal. Já antecipo para você que eu tenho um conceito, senso comum, para diferenciar o que é calúnia, injúria e difamação. O artigo 138 do Código Penal tipifica a calúnia como o ato de imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Ou seja, quando você fala ou quando você posta, compartilha, comenta algo que alguém diz que é crime, sem que aquilo seja verdade. Dentro do ambiente escolar, por exemplo, eu posso ter alguém que acuse o colega de furto, que acuse o colega de uma lesão corporal contra a criança, ou que acuse o colega de ter cometido qualquer crime, sendo que isso não é verdade, sendo que isso é uma mentira, ou sendo que eu não tenho provas para comprovar aquilo que eu estou falando. No momento que isto ocorre, está configurado o crime de calúnia. E o crime de calúnia é muito importante destacar que ele tem uma previsão legal que diz que a pessoa que ajudar a divulgar aquela mentira, ajudar a divulgar aquele post, aquele compartilhamento, aquele comentário que foi feito, ela vai responder como se ela tivesse feito nas mesmas penas. E qual é essa pena? A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e passível também de multa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a difamação. A difamação, prevista lá no artigo 139, ela é o que no senso comum a gente chama de fofoca. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, a difamação, diferente da calúnia, ela é algo que aconteceu, ela é algo que ocorreu. Porém, ela é difundida, ela é propagada, ela é divulgada sem que haja necessidade para tal. A gente cita como exemplo quando um colega de trabalho nosso falta. Ele faltou no trabalho, ele tem o seu direito de se ausentar para tratamento de saúde, ele pegou o atestado, protocolou. Isso vai dizer respeito a ele e o superior hierárquico, que vai ter que resolver como que vai reorganizar a estrutura da escola, do ambiente escolar, com a falta daquele funcionário. Agora, se eu posto na minha rede social algum comentário do tipo: "Ah, o fulano faltou novamente", ou então: "Ah, que dia cansativo de trabalho, o fulano faltou novamente", expondo o meu colega por causa dessa situação que ocorreu, eu estou me enquadrando no crime de difamação. E por fim, eu tenho aqui o crime de injúria. E quando a gente fala no crime de injúria, já logo vem na nossa cabeça a questão da injúria racial, que é muito recorrente nas mídias a gente verificar, que é o que comumente a gente chama de xingamento. É quando alguém ofende a dignidade, ofende o decoro de outra pessoa. Então, se eu sou um superior hierárquico, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu me dirijo aos meus subordinados. Se eu sou um professor, tenho que tomar cuidado com as palavras que eu trato o meu aluno. Se isso caracterizar um xingamento, algo do tipo: "você é burro, você é incompetente, você não dá conta", pode sim se enquadrar na tipificação de uma injúria. E quais as consequências destes crimes? Na esfera administrativa, o servidor poderá responder uma sindicância ou até mesmo um processo administrativo que culminará em uma sanção, que pode ser desde uma advertência até a exoneração.
Na esfera penal, comentei com vocês no momento que explicava cada um dos tipos penais, injúria, calúnia e difamação, quais as penas. E na esfera civil, a gente tem a reparação do dano propriamente dita. Então, a gente tem a previsão legal, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que é inviolável a honra, a vida privada dos indivíduos. E no Código Civil, a gente tem as especificações que enquadram essas ações em atos ilícitos, e esses atos ilícitos, eles são passíveis de reparação. Reparação que eu estou falando aqui, indenização. E é importante também saber que uma esfera não anula a outra. Então, a partir do momento que eu cometo um desses crimes, eu posso sim responder nas 3 esferas. Se eu sou um servidor público, eu posso responder na esfera administrativa, penal e civil, inclusive ao mesmo tempo. Agora, Débora, se eu sou vítima de um desses crimes, o que eu devo fazer? Primeira orientação, imprima a página para que você tenha uma prova material do que aconteceu. Se essa situação aconteceu envolvendo o seu ambiente de trabalho, procure o seu superior hierárquico, porque é ele que vai poder adotar os procedimentos para que seja aberta uma sindicância, um processo administrativo e ser averiguada essa situação. Oriento também que você registre um boletim de ocorrências e procure um cartório para fazer uma ata notarial, para que fiquem resguardadas as suas provas. Você poderá procurar o juizado de pequenas causas no fórum da sua cidade ou um advogado da sua confiança. Pessoal, espero ter contribuído com vocês. Eu fico à disposição, vou deixar aqui o meu contato, meu e-mail pessoal, meu número do WhatsApp. Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, entrem em contato. Na medida do possível, eu vou respondendo, vou esclarecendo, até mesmo porque a gente é acostumado com as palestras, onde o feedback vem logo na sequência. Acredito que para alguns também seja uma novidade, está fazendo formação continuada nessa modalidade, mas vamos se reinventando. O importante é a gente não deixar de crescer, de adquirir o conhecimento.